É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma pré-aula, como ficou conhecida esta ferramenta que nós colocamos à disposição dos irmãos do portal Escola Dominical no início da semana, como mais uma ajuda, um apoio para que os irmãos possam preparar durante toda a semana a aula da Escola Bíblica Dominical. A aula da Escola Bíblica Dominical ela deve ser preparada a partir do início da semana. No sábado, quando nós temos aqui a nossa aula às 19 horas, e nós convidamos os irmãos a assistirem às 19 horas, horário de Brasília, a nossa aula diretamente aqui da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, sede aqui em São Paulo. Os irmãos poderão tirar as suas últimas dúvidas e concluir a sua aula. Então, esta pré-aula não substitui a aula, porque na aula nós temos a interatividade. Inclusive, os irmãos poderão, ao vivo, fazer suas perguntas online e nós teremos o máximo prazer em respondê-las. Nós estamos estudando neste trimestre Elias e Eliseu, um ministério de poder para toda a igreja. E hoje nós vamos estudar a lição de número 10, há um milagre em sua casa. Hoje nós estamos dando início ao segundo e último bloco do nosso trimestre. O tema do nosso trimestre é Elias e Eliseu. Na aula passada, nós inclusive fomos ao Novo Testamento, onde estudamos a respeito de Elias no Monte da Transfiguração. Hoje nós vamos dar início ao estudo do ministério do profeta Eliseu, o sucessor de Elias. É verdade que nós já falamos sobre a chamada de Eliseu e sobre a sucessão de Elias na lição de número 8. Quando os irmãos se lembram, ali na lição de número 8, quando nós falamos sobre o legado de Elias, ou seja, aquilo que Elias deixou para o povo de Israel, deixou para a humanidade, nós também estudamos a sucessão de Eliseu. Os irmãos se lembram que Eliseu foi chamado por Deus para suceder a Elias. Foi o próprio Deus quem chamou por nome a Eliseu. Nós lemos lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, capítulo 19, versículo 16. Vamos ler o 15 e o 16. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unja a Azael, rei da Síria. Também a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. A partir deste momento, quando Elias sai do Monte Horebe, ele vai até Abel-Meolá, na propriedade de Safate, que era o pai de Eliseu, e ali chama o jovem Eliseu, que estava ali trabalhando com uma junta de bois, das 12 juntas que eles possuíam, e assim que Elias lança a capa sobre Eliseu, Eliseu deixa tudo e vai seguir a Elias. O período de aprendizado de Eliseu, irmãos, foi longo, não foi menor do que 5 anos. Isto por quê? Porque logo em seguida à chamada de Eliseu, o texto bíblico fala de uma guerra que houve entre Acabe e o rei da Síria. E esta guerra, em seguida a esta guerra, a Bíblia diz, está lá no capítulo 20 do primeiro livro dos Reis, a Bíblia diz a respeito do episódio da vinha de Nabote, no capítulo 21, e depois diz no capítulo 22, que houve 3 anos de paz, até que houvesse uma nova guerra em que Acabe morreu. Então, pelo menos 3 anos do reinado de Acabe ocorreram desde que Elias
chamou Eliseu. Depois nós lemos no texto bíblico que o rei Acasias, o filho de Acabe, reinou 2 anos. E Elias ainda estava no seu ministério, tanto que ele avisou que Acasias iria morrer, como nós falamos no nosso apêndice número 1, que nós convidamos os irmãos a assistirem, que nós falamos sobre este episódio, que não foi tratado numa lição específica desse trimestre. Então, pelo menos 5 anos, Eliseu ficou aprendendo aos pés de Elias. Os 3 anos entre a guerra mencionada no capítulo 20 e a morte de Acabe, e os 2 anos do rei Acasias. Então Eliseu não virou sucessor de Elias de uma hora para outra. Nós teremos uma lição específica a respeito disso, que é a lição de número 12, mas desde já nós vemos que Elias teve que ser preparado. Embora escolhido por Deus, chamado por Deus, ele teve de ser preparado. E as coisas de Deus são sempre ordeiras, irmãos. E é por isso que também hoje, as pessoas que são chamadas por Deus para o ministério, para uma determinada função específica na igreja, devem ser preparados. Devem ser preparados. A igreja deve estar pronta, deve estar estruturada para preparar aqueles que são chamados pelo Senhor para o ministério. A nossa lição de hoje, irmãos, não está na ordem cronológica. Nesse trimestre, o nosso comentarista, o pastor José Gonçalves, ele não quis seguir a ordem cronológica. Ele preferiu estabelecer uma ordem de temas. E como Eliseu é o profeta que mais milagres fez depois de Moisés no Antigo Testamento, ele quer começar a estudar o profeta Eliseu, e a proposta do comentarista é esta, é de estudar o profeta Eliseu a partir do milagre, porque os milagres foram abundantes. Eliseu fez 14 milagres, e o dobro do que fez Elias. Então, o pastor José Gonçalves quer estudar o profeta Eliseu a partir do milagre. E ele, dos 14 milagres que Eliseu fez, ele escolheu o 5º milagre mencionado nas escrituras do profeta Eliseu, que é o milagre da multiplicação do azeite da viúva de um dos filhos dos profetas, que se encontra no começo do capítulo 4 do 2º livro dos Reis. Então, nós vimos a chamada de Eliseu na lição de número 8, e hoje nós já vamos ver Eliseu já, ainda no início do seu ministério, mas já conhecido, já notório no meio do povo, como sucessor de Elias, como homem de Deus, neste milagre da multiplicação do azeite da viúva. Para nós pensarmos a respeito do que é o milagre e qual o significado e o papel que o milagre tem na obra de Deus. Há um milagre em sua casa, é o título da lição. O título já nos mostra que o comentarista quer dizer a todos nós que o milagre deve ser algo constante, algo que esteja presente na vida dos servos de Deus. Porque quando o comentarista fala em há um milagre em sua casa, é verdade que ele se baseou na própria narrativa desse milagre da multiplicação do azeite da viúva, porque o milagre se deu na casa desta viúva. Ele também nos quer indicar outra coisa. Quando nós abrimos a nossa Bíblia na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 3, o escritor aos Hebreus, ele diz o seguinte, capítulo 3, versículo 6, mas Cristo
como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. O escritor aos Hebreus, mostrando todo o simbolismo da lei, mostrando que a lei é figura do que iria acontecer no tempo da graça, que é o tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo da realidade espiritual. O escritor aos Hebreus, ele fala que a casa somos nós. Moisés, nesse capítulo 3, ele diz que Moisés foi fiel a Deus em toda a sua casa. Ele está rememorando o fato de Moisés ter construído o tabernáculo, e a palavra tabernáculo quer dizer habitação. Deus mandou que Moisés construísse um tabernáculo para que nele o Senhor habitasse, a glória do Senhor habitasse. Ali no Santo dos Santos, o Senhor habitava, a nuvem ficava sobre o tabernáculo, ela que se transformava à noite em coluna de fogo, era o sinal da presença de Deus no meio do povo. E o escritor aos Hebreus diz que Moisés fez tudo conforme o modelo que Deus havia mandado. Ele foi fiel na construção da casa. Mas Cristo, ele traz algo mais especial, ele traz algo mais profundo. Ele nos transforma em casa de Deus. Então, quando o comentarista diz há um milagre em sua casa, embora ele parta ali do milagre de Eliseu, que nós vamos estudar hoje, ele nos fala que eu e você temos que ser casa de Deus. Eu e você, a Bíblia diz que somos templo do Espírito Santo. O próprio Jesus, certa feita, perguntado pelos judeus, não é? Ele disse o seguinte, capítulo 2 do Evangelho segundo escreveu João, versículo 18. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Então Jesus, já no seu ministério terreno, ele disse que o seu corpo era um templo, era a casa de Deus, porque ele nunca havia pecado, porque ele tinha comunhão com Deus. E nós, quando somos salvos por Jesus, também nos tornamos casa de Deus. Nós passamos a ser habitação, morada de Deus. Jesus mesmo diz isso, lá em João capítulo 14, versículo 23, Jesus diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então aqui Jesus diz que aquele que ama Jesus, que ama a Deus, que guarda a sua palavra, se torna morada do Pai e do Filho. Mas não só do Pai e do Filho. Continuando aqui, em João, capítulo 14, versículo 17, Jesus diz: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Toda a Trindade vem morar em nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o título da nossa lição já diz assim: há um milagre em sua casa. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós passamos a cumprir a palavra de Deus, quando nós cremos em Jesus como Salvador, quando nós passamos a guardar a sua palavra, nós nos tornamos casa de Deus. E o milagre tem que ser um ponto presente, constante.
poderíamos dizer assim, é um dos moradores da nossa casa. Não é só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas também o milagre deve estar presente. O milagre deve estar aqui em nós. E aí nós já vemos o papel do milagre na vida cristã, na vida espiritual. Esse trimestre, o subtítulo diz: um ministério de poder para toda a igreja. Nós, como igreja, precisamos estar constantemente vendo milagres. Nós não seremos igreja no sentido pleno da palavra se o milagre não acontecer no meio da igreja. O milagre é um elemento indispensável na obra de Deus. Essa é a primeira coisa que nós devemos deixar bem claro nesta lição aos alunos e aos professores da escola dominical. O milagre tem de estar presente na igreja. Ele é um elemento indispensável. Por quê? Porque é através do milagre que nós mostramos ao mundo que Deus está presente. No tabernáculo, a nuvem de dia, a coluna de fogo de noite, mostrava a presença de Deus no meio do povo. O milagre, ele mostra que Deus está presente no meio do povo. É por isso que nos dias de apostasia, nos dias de Acabe, de Acasias e de Jorão, Deus levantou Elias e Eliseu e fez com que eles fizessem sinais e maravilhas para mostrar ao povo que Deus estava presente, que Deus não havia abandonado o povo, embora o povo houvesse abandonado a Deus. Deus realiza sinais e maravilhas para que todos percebam, todos notem que Deus está presente. Por isso que o milagre é importante, não é? Jesus é o Emanuel, Deus conosco. A igreja é o corpo de Cristo. E se nós somos o corpo de Cristo, nós temos que mostrar ao mundo que Deus está conosco. E não há como fazer isso, a não ser através dos milagres. E quando nós falamos em milagres, as pessoas logo pensam na cura de enfermidades, em coisas sobrenaturais. Sem dúvida nenhuma, isso são milagres. A palavra milagre vem do latim miraculum, que quer dizer algo espantoso, algo admirável, algo extraordinário, um ato ou acontecimento fora do comum, um fato ou acontecimento fora do comum, que Deus realiza para confirmar o seu poder, o seu amor e a sua mensagem. Então, nós pensamos em cura de enfermidades, em coisas sobrenaturais, tudo isso é milagre. Mas o maior milagre é a salvação. A salvação. Porque a salvação é uma nova criação. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então não há maior milagre do que a criação. Quando Deus do nada fez todas as coisas. É o maior milagre que existe. A salvação é a nova criação. Então quando há salvação de almas, já há milagres. Já há milagres. Então, nós temos que entender isso. Quando eu falo que há um milagre em sua casa, na igreja precisa haver milagres, o maior milagre é a salvação. Jesus também cura. Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus faz maravilhas, mas o maior milagre é a salvação. O milagre é uma intervenção que Deus faz na ordem natural das coisas. Quando Deus criou o mundo, criou todas as coisas, Ele criou leis que regem a natureza. Mas quando há um milagre, há uma intervenção divina. Deus interfere na ordem natural das coisas. Para quê? Para revelar, como eu disse aqui, na definição da Bíblia Online da Sociedade Bíblica do Brasil, para revelar o seu poder, para revelar o seu amor e para revelar ou para confirmar o seu poder, o seu amor e a sua mensagem. Então, o milagre
ele tem um caráter confirmador da palavra, do amor de Deus e do poder de Deus. Isso é o que nós vemos lá no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 20. É o último versículo deste Evangelho. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então aqui fica bem claro que os sinais, os milagres, os prodígios realizados pelos apóstolos tinham o papel de confirmar a palavra de Deus. E é aí que nós vemos que se de um lado o milagre ele é indispensável para o povo de Deus, é necessário que os milagres aconteçam constantemente na igreja, o milagre ele não está em primeiro lugar. Em primeiro lugar está a palavra de Deus. Porque os milagres, eles confirmam a palavra. Então nós temos que entender bem isso, irmãos. O milagre é indispensável. É inadmissível que uma igreja não veja milagres, não tenha milagres. Se não está havendo salvação de almas, se não está havendo prodígios, sinais e maravilhas, aquela comunidade, aquela igreja local precisa reavaliar a sua vida espiritual, porque a igreja tem de ter milagres, mas o milagre ele vem confirmando a palavra. Existem alguns movimentos por aí que estão vivendo à base de milagres. Eles pregam que Jesus faz milagres, eles pregam que Jesus faz maravilhas, que Jesus cura, mas dão maior ênfase aos milagres do que a palavra de Deus. Não pregam a palavra, não ensinam a palavra, não falam sobre salvação, não falam sobre as bênçãos espirituais, ficam só mostrando testemunhos de milagres. Irmãos, isto não é bom, porque o verdadeiro milagre ele tem a função de confirmar a palavra. O verdadeiro milagre, ele leva à glorificação de Deus. Nós vemos isso no primeiro milagre registrado na Bíblia do tempo da igreja. Está lá em Atos, no capítulo 3, o milagre, a cura do coxo da Porta Formosa. É o primeiro milagre narrado, milagre de cura, né? Narrado no livro de Atos dos Apóstolos, porque o primeiro milagre, como eu disse para os irmãos, foi no dia de Pentecostes, foi a salvação daquelas quase 3.000 almas. Mas o primeiro lugar, milagre de cura física, registrado nas Escrituras, e se encontra ali em Atos capítulo 3. E o que aconteceu? Vamos ler lá os versículos 8 e 9. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Então os irmãos percebam que o milagre teve um objetivo. Aquele coxo, assim que foi curado, começou a louvar a Deus, a glorificar a Deus. Todo milagre tem que ter como objetivo a glória de Deus. Então o milagre ele confirma a palavra. Por isso que a Bíblia diz que sinais seguirão aos que creem. E nós cremos, nós temos fé ouvindo a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10 e 17. Então primeiro vem a palavra salva, realiza o primeiro milagre. A palavra nos faz crer em Jesus. E Jesus confirma a palavra com os milagres, com os sinais. E estes milagres nos levam
a glória de Deus. O verdadeiro e genuíno milagre, ele é confirmador da palavra e ele é motivo para a glorificação de Deus. E por que eu insisto nisso? Porque a Bíblia diz que existem manifestações sobrenaturais, existem sinais, existem milagres que são de mentira, ou seja, são operados pelas hostes espirituais da maldade, pelos poderes malignos e muitos até pela força da mente humana. É o que nós vemos escrito lá em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Quando fala do anticristo, versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. O anticristo, o falso profeta, que servirá ao anticristo durante a grande tribulação, fará inclusive descer fogo do céu. Eles farão sinais e prodígios, mas serão sinais e prodígios mentirosos. Por quê? Primeiro, porque não confirmam a palavra. Ao contrário, eles serão usados para negar a palavra de Deus. E segundo, não servem para dar glória a Deus. Através desses sinais e desses prodígios de mentira, o falso profeta levará a humanidade a adorar a besta, a adorar o anticristo e a adorar o diabo. Então são sinais e prodígios de mentira. Por quê? Porque embora sejam manifestações sobrenaturais, elas não confirmam a palavra, nem glorificam a Deus. E nos dias que nós estamos vivendo, nós já sentimos a proliferação destes sinais. Jesus disse que um dos sinais da iminência da sua volta para arrebatar a igreja, nós lemos lá em Mateus capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. É por isso que nós não podemos nos basear no milagre. O milagre é indispensável, mas ele é confirmador da palavra e leva a glória de Deus. Quando o irmão vê algum sinal, alguma maravilha, algum milagre, que não confirme a palavra e nem leve a glória de Deus, saia de perto. Não o propale e não compartilhe com as pessoas que estão em volta deste milagre. Por quê? Porque não é um sinal verdadeiro, não é um sinal genuíno, é um sinal e prodígio de mentira. Vejam bem, eu não estou dizendo que a pessoa não foi curada, eu não estou dizendo que não aconteceu aquela coisa espantosa, eu só estou dizendo que aquela manifestação sobrenatural que realmente aconteceu, ela não provém de Deus, porque ela não é confirmadora de palavra e ela não leva a glória de Deus. Não fique espantado com isso. Lá no Egito, quando Moisés se apresentou diante de Faraó, a Bíblia diz que ele pegou uma vara, jogou a vara e a vara se tornou em cobra. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa. Os magos do Egito fizeram a mesma coisa. Vamos ler lá no livro do Êxodo, capítulo 7, versículo 9. Quando o Faraó vos falar dizendo, fazei por vós algum milagre, dirás a Arão, toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara.
E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Então os irmãos vejam que, embora a serpente, que era a vara de Arão, tenha comido as outras serpentes, os magos também fizeram o mesmo sinal que Arão havia feito com a vara de Moisés. Então, cuidado, o milagre é indispensável, mas o milagre é um coadjuvante. Ele serve para confirmar a palavra e para levar as pessoas a glorificar a Deus. Bom, visto o papel do milagre, que é a principal característica do ministério de Eliseu, vamos então analisar este milagre que foi escolhido pelo nosso comentarista, que eu já disse que é o quinto milagre que é mencionado, de Eliseu, que é mencionado nas Escrituras, e que se encontra no capítulo 4 do segundo livro dos Reis. Uma viúva dos filhos dos profetas foi até a presença do profeta Eliseu com um problema extremamente sério. Eliseu, a esta altura, já era conhecido como sucessor de Elias. Por quê? Porque no capítulo 3 nós vemos que Eliseu livrou o exército do rei de Israel, do rei de Edom e do rei de Judá, em pleno deserto. Eles estavam atacando Moabe, e em pleno deserto, eles escolheram um mau caminho para ir, e em pleno deserto eles iam morrer de sede, porque não havia água, e Eliseu profetizou, e disse que água surgiria sem que houvesse chuva, sem que houvesse nada, e realmente, eles abriram covas, como o profeta havia mandado, e água apareceu, a água brotou, e aqueles exércitos foram salvos, e ainda venceram Moabe. E então todo o povo soube que Eliseu, que era então conhecido apenas como o moço do profeta Elias, agora havia sucedido a Elias, era o novo profeta. Então aquela mulher, sabendo que Eliseu agora era o homem de Deus da época, foi ao seu encontro e disse para ela o seguinte: olha, meu marido, meu finado marido, o senhor conhecia o meu marido, ele era um dos filhos dos profetas, ele era um dos discípulos aí das escolas dos profetas, e ele morreu e deixou uma grande dívida, e agora o credor está vindo cobrar a dívida, eu não tenho como pagar, e ele disse que vai levar os meus 2 filhos para escravizá-los, já que eu não posso pagar a dívida. Era esta a situação aflitiva, delicadíssima, que aquela mulher trouxe para o profeta Eliseu. Quando nós vemos essa história do profeta, da viúva, nós percebemos algumas coisas importantes, algumas lições que essa história que a viúva contou, essa história trágica, triste, nos traz. Primeira coisa é que aquela mulher disse: o senhor conhecia o profeta, o meu marido? Meu marido era um homem temente a Deus. Irmãos, apesar de ele ser temente a Deus, ele morreu devendo. Essa é a primeira lição que a gente aprende, é que o fato da pessoa ter dívidas não quer dizer que ela está em pecado. Aquela mulher disse para o profeta, sabia que o profeta era um homem de Deus, ela não ia mentir. Ela diz assim: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Então, o fato da pessoa dever não quer dizer que ela está em pecado. Isso acaba com a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade diz: se alguém tem dívida é porque está amaldiçoado. Não é verdade.
Então, primeira coisa, o fato de uma pessoa estar devendo, estar passando por dificuldades econômico-financeiras, não quer dizer que aquela pessoa é pecadora. Aquele homem era temente a Deus e morreu devendo. Essa é a primeira lição que a gente aprende. A outra coisa importante aqui, é que a dívida é do marido, irmãos. Eu já vi algumas pessoas pregando, e eu respeito essas pessoas, mas não concordo, dizendo que a dívida foi a mulher que arrumou. Porque se for, o marido era temente a Deus e por isso não devia. Irmãos, não pode ser da viúva. Porque, o que eles dizem aqui no texto ela não diz que é do marido, ela só diz que o marido morreu. Irmãos, uma viúva jamais teria crédito naquele tempo. E ainda mais uma viúva que tinha 2 filhos, que certamente não estavam na idade de trabalhar, não tinham condições de ter renda própria. Se ela tivesse renda própria, ela não estava naquela situação de insolvência que ela estava. E mais, aquela mulher, então, tinha filhos pequenos. Depois que o marido morresse, como é que ela ia ter crédito para fazer uma dívida tão grande? Porque a dívida era grande, tanto que ia levar os 2 filhos dela em pagamento. E olha que ela tinha uma casa. Então, irmãos, não é possível que seja a dívida da mulher. Foi do marido mesmo. Foi do marido mesmo. Flávio Joséfo, a Bíblia não diz, mas Flávio Joséfo, no seu livro Antiguidades Judaicas, ele diz que este marido era Obadias, aquele mordomo do rei Acabe. Ele diz que, os irmãos lembram que aquele Obadias foi aquele que sustentou aqueles 100 profetas, em 2 covas, 50 e 50, para quem Elias se apresentou, quando tinha que voltar a se encontrar com o rei Acabe. A tradição judaica, reproduzida por Flávio Joséfo, diz que Obadias fez esta dívida para sustentar aqueles profetas. E depois morreu sem conseguir pagar toda a dívida, porque não foi fácil, né? Foram alguns anos que ele deu comida para 100 pessoas. Então a Bíblia não diz, mas a tradição judaica diz. O que reforça que a dívida era do marido e não da mulher. A mulher não teria condições de fazer uma dívida. É a mesma coisa hoje. Uma pessoa que não tem renda não consegue comprar coisa no mercado. Não consegue. Não consegue. Porque ele não tem. Como é que ele vai financiar uma casa? Quando você vai num banco para financiar qualquer coisa, ele já pergunta qual é a sua renda, faz aquele cadastro. Não é? E uma viúva, a viúva nós sabemos que era uma pessoa desamparada na sociedade de Israel. Então não pode ser dívida da mulher, era a dívida do marido. Então dever não é sinal de pecado. Estar em dificuldades econômico-financeiras não é sinal de pecado. Segunda coisa que a gente aprende com essa historinha tão triste, é que embora ter dívidas não compromete a salvação de alguém, é algo que se deve evitar. Por quê? Porque a dívida não prejudica só quem deve, prejudica outros. Ainda que Obadias seja Obadias, e ele tenha se endividado por um motivo nobre, a verdade é que nós temos que ser prudentes, irmão, nós temos que ser previdentes. Porque a gente morre, mas a dívida fica, e a família padece. Então, embora isso não comprometa a salvação, não é uma atitude que nós devamos ter. Deus precisou fazer um milagre para resolver o problema dessa viúva. Então, nós devemos lembrar do que diz Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 13, versículo 8. Paulo nos diz o seguinte, é um versículo que muitos irmãos já rasgaram de suas Bíblias. A ninguém devais coisa alguma,
a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Até aqui. Então, dever não é sinal de pecado. Estar em dificuldades econômico-financeiras não é sinal de pecado, de maldição. Mas o crente deve evitar dever, a não ser o amor, para que não cause prejuízo a terceiros, para que não prejudique a vida de terceiros. No mundo do consumismo que nós vivemos hoje, o que tem de crente devendo, crente falido, porque não foi prudente. Você não está falido porque é amaldiçoado, porque pecou, mas porque não tomou cuidado. Essa que é a grande verdade. Então, para que você não venha sofrer ou trazer sofrimento aos outros, é melhor não dever. Sabe por quê? Porque a gente nunca sabe o dia que vai morrer. Esse homem de Deus não era caloteiro. Eu não estou falando aqui daqueles que não pagam, que são caloteiros. Isso aí é ímpio, não é crente. O crente, ele dever não é sinal que ele pecou. Mas se ele for prudente, ele sabe que se ele pode morrer a qualquer momento. E aí vai deixar dor de cabeça para sua família. Então um crente deve evitar dever. Terceira lição que nós aprendemos com essa historinha tão triste da viúva é que Deus abençoa quando a dívida tem motivos nobres. A Bíblia diz que este homem temia ao Senhor. Se foi Obadias, ele se endividou para salvar os profetas de Deus. Então foi um motivo nobre. E é por isso que Deus vai abençoar aquela viúva. É por isso que Deus vai ajudá-la a pagar a dívida. Porque aquela dívida não era motivada por interesses egoísticos, por ganância. Aprenda isso também, irmão. Se você se endivida porque deu um passo maior do que a perna, porque invejou o vizinho, tinha que ter o carro que o vizinho tem, ou a casa que o vizinho tem, mas você não ganha como o vizinho ganha, eu tenho minhas dúvidas se Deus vai abençoar você. Tenho minhas dúvidas. É que Deus é misericordioso, mas que você vai pagar caro, vai sofrer. Por quê? Porque você se endividou por ganância, por egoísmo, por inveja. Não era o caso aqui. Essa dívida, ela foi motivada por interesses nobres. Isso nos ensina uma coisa, irmãos. Quando nós ajudamos na obra de Deus, quando nós nos empenhamos, nos esforçamos na obra de Deus, Deus nunca nos deixa desamparados. Quarta lição que a gente aprende com essa historinha é que a vida é passageira. Você tem que ser previdente. Por isso que Jesus um dia disse que nós temos que ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Basta cada dia o seu mal. É verdade, Jesus disse para nós não nos preocuparmos com o amanhã, para nós vivermos o dia, cada dia. Mas lembrando que esse dia pode ser o seu último dia de vida. Então você tem que ter uma vida que garanta algo de sustento aos seus familiares, aos seus dependentes, na hora que você vier a faltar. Então nós devemos poupar, nós devemos ter uma reserva, porque nós podemos morrer hoje. E se você não pensa no sustento imediato dos seus familiares e dependentes, você deixa a sua família nessa mesma situação desesperadora dessa vida. Mas a Bíblia diz que a prudência é a ciência do santo. Se você é santo, você é prudente. Quinta e última lição que nós aprendemos com esta história tão triste é que aquela mulher, ela pediu ao profeta misericórdia. Ela não ficou maldizendo ninguém, ela não ficou xingando o credor, ela também não fez oração contrária para matar o credor, não. Ela sabia que o credor tinha o direito de levar os seus filhos, porque tinha uma dívida e não havia como se pagar. E a lei de Moisés permitia a escravidão toda vez que alguém não tivesse
com que pagar a dívida. Era o único caso que um judeu, um hebreu, um israelita, podia escravizar outro. Era no caso de dívida. E mesmo assim por 6 anos. Então, aquela mulher, ela sabia que o credor estava certo, mas ela foi buscar em Deus algo além da lei, a misericórdia, a compaixão de Deus. E é interessante, irmãos, que o ministério de Eliseu, ele é caracterizado pelo exercício da compaixão. O próprio nome de Eliseu, Elisha, em hebraico, é Deus é salvação. Então, se Elias apareceu mostrando que o Senhor é Deus, Eliseu aparece complementando esta mensagem, dizendo que Deus é salvação. É como um paralelo aqui, Elias e Eliseu. Elias mostrando que Deus é o Senhor, que Deus é soberano, mas Eliseu mostrando que este Deus soberano não fica ali sentado no seu trono, alheio a nós. Ele vem ao nosso encontro, ele se compadece de nós, ele nos salva, ele nos resgata. Depois dessa história tão triste, Eliseu mostra que estava compadecido. Ele respondeu para a mulher com uma pergunta: que te hei eu de fazer? Ele queria fazer alguma coisa por aquela mulher. Ele sentiu a dor daquela mulher. É por isso que Eliseu é figura de Cristo. Quantas vezes no Evangelho nós vemos que Jesus sentiu compaixão de nós? Jesus, ele tem compaixão de você. Ele sente o que você está sentindo. Por isso vale a pena ir aos pés de Jesus. Aquela viúva não saiu correndo pela vizinhança, querendo fazer um alvoroço para bater e matar o credor. Ela não fez um escândalo para deixar o credor constrangido. Não, ela foi ao homem de Deus. Ela sabia que só Deus poderia resolver o seu problema. Meu irmão, minha irmã, faça como essa viúva. No momento da dificuldade, no momento do desespero, vá aos pés de Jesus. Ele sempre está pronto para falar o que disse Eliseu: que eu hei de fazer? Nesta simples pergunta do profeta, nós temos algumas lições também a aprender. A primeira é que o profeta, ela tinha que agir com amor, com compaixão com aquela mulher. E a compaixão, ela tem atitudes concretas. Veja bem o que disse o profeta: o que eu hei de fazer? Quem ama, faz alguma coisa. Abre ali a sua Bíblia, em 1 de João, capítulo 3, versículo 17. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Quem ama faz alguma coisa. Esse negócio, o cidadão fala: eu amo você, você está passando fome, vamos orar aqui, eu estou tão com pena de você, e não faz nada, não dá um prato de comida para a pessoa, é porque não ama. Quem ama faz alguma coisa. O profeta, ele não disse que peninha, não, o profeta disse: o que eu de fazer, hei de fazer. Amor se mostra com atitudes concretas, com ações, com obras e não com palavras. Segundo, ele disse assim: o que é que tens em casa? Irmãos, para Deus multiplicar alguma coisa, tem que ter alguma coisa. Tem que ter alguma coisa. 0 vezes alguma coisa é 0. Nós sempre temos que ter alguma coisa para Deus multiplicar. Não tem nenhum milagre de multiplicação na Bíblia que comece com 0. Aí não seria multiplicação, seria criação. Deus cria as coisas do nada, mas Ele, já que criou todas as coisas, Ele quer que você tenha alguma coisa. Você precisa apresentar alguma coisa a Deus, para que Ele possa multiplicar.
assim, não tenho nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Tinha alguma coisa. Você não pode ter esse pensamento derrotista. Eu não tenho nada, eu não sou nada. Não. Sempre tem alguma coisinha. Pode ser a coisa mais insignificante, mas é dali que Deus vai multiplicar. Então apresente aquilo que você tem diante de Deus e Ele irá multiplicar. Quando ela disse, eu não tenho nada, mas aí depois ela falou, se não uma botija de azeite. Não é? Ela exerceu a fé. Quando a gente coloca o pouco, o insignificante nas mãos de Deus, aí Deus opera. Porque a incredulidade impede que Deus opere. Gosto muito daquele versículo lá, do profeta Isaías, né? Operando eu, quem impedirá? E aí esses triunfalistas andam pregando e dizendo que não tem nada que impeça Deus operar. Olha bem o texto, ele diz assim, operando eu, quem impedirá? Mas para começar a operar, você precisa apresentar fé. Porque sem fé, é impossível agradar a Deus. A incredulidade impede a operação de Deus. Mateus capítulo 13, versículo 8. É 58, desculpe. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. O lugar que Jesus menos fez milagre foi em Nazaré, o lugar onde ele foi criado. Por quê? Porque o povo não creu nele. A incredulidade impede a operação de Deus. Então, meu irmão, não seja incrédulo, mas seja crente, como disse Jesus para Tomé. Aquela mulher creu, mas quando ela também disse que não tinha nada a não ser uma botija de azeite, ela também mostrou que ela era uma mulher honesta. Ela não tinha mais nada mesmo. Ela veio ao profeta porque ela não tinha mais nada, a não ser aquela botija de azeite que ela lembrou na hora. Por ela ser honesta, é que Deus abençoou o seu. Ela não pagou a dívida, não foi porque ela escondeu o dinheiro, ou porque ela quer dar um calote, como tem muito crente por aí que dá calote. Não, ela não pagou porque não tinha mesmo. Ela era honesta e precisava de Deus. Quando ela disse que tinha uma botija de azeite, alguns estudiosos entendem que essa botija de azeite não era azeite de comer, seria um azeite que os filhos dos profetas tinham, que nem hoje os presbíteros, pastores não usam aquele frasquinho com azeite para ungir, né? Os enfermos. Então seria alguma coisa pequena, uma botijinha que se colocava azeite para que o filho do profeta ungisse quando lhe fosse mandado. A gente vê isso daí lá em 2 Reis, capítulo 9, versículo 1. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e disse: cinge os teus lombos e toma esta almotolha de azeite na tua mão e vai-te a Ramote de Gileade. Essa almotolha de azeite era justamente uma botijinha de azeite que Eliseu mandou o filho dos profetas pegar e levar para ungir a Jeú como rei de Israel. Então, alguns dizem que seria essa botija aí, seria exatamente esse pequeno frasco com azeite. Por isso que a mulher não teria lembrado. Mas aí o profeta disse: já tem alguma coisa, se tem alguma coisa pode multiplicar. Então ele disse o seguinte: então faz o seguinte, você vai, pega junto aos seus vizinhos vasos vazios, não poucos, e quando depois você recolher esses vizinhos, você vai, fecha a sua porta, junto com seus 2 filhos, e começa a despejar o azeite na botija, nos vasos. Foi isso que o profeta mandou
que ela fizesse. Primeira coisa que a gente percebe aqui, irmãos, é que a mulher, além de ser honesta, além de ter buscado em Deus, portanto ela era temente a Deus, ela era uma mulher de bom testemunho. Irmãos, ela estava falida, o credor tinha ido na casa dela, tinha falado que ia levar os filhos, todo mundo estava sabendo na redondeza, e ela chegar e pedir vaso emprestado para aquelas pessoas. As pessoas iam dizer, não, ela vai pegar o vaso e vender para tentar fazer dinheiro, para salvar os filhos dela. Não, só que ela era uma mulher honesta, uma mulher de credibilidade, uma mulher de confiança. Ela se dava bem com os vizinhos, ela era respeitada, considerada, era uma mulher séria, uma mulher de credibilidade. Todos os vizinhos emprestaram vasos para ela, e o profeta disse, não é pouco, é muito. Irmãos, você teria condição de pedir vaso emprestado do seu vizinho hoje? Ou será que você já pediu umas coisas emprestadas e não devolveu? Ou será que você não paga o condomínio do seu apartamento? Você não paga a conta d'água, a conta de luz, tem um gato lá? E as pessoas veem tudo isso e não tem coragem de emprestar um vaso para você. Se você está nessa situação, se ajoelhe agora aí e peça perdão a Deus. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Se aquela mulher não tivesse um bom testemunho, ela não teria resolvido o seu problema. Talvez você está enrolado porque não tem um bom testemunho. Aquela mulher fez exatamente como o profeta mandou. É interessante que quando o profeta disse, quando você recolheu seus vasos, ela tinha de fechar a porta da casa. Por quê? Irmãos, era um assunto de intimidade do lar com Deus. Nós temos que ter o nosso momento de intimidade com Deus, de comunhão com Deus. O profeta mandou ela fechar a porta para que nenhum vizinho viesse curioso, viesse ver o que estava acontecendo. Para que ninguém viesse falar para aquela mulher, não faz isso, você está ficando doido. Como é que você vai achar um frasquinho desse, vai encher um monte de vaso desse? Deixa isso para lá. Irmãos, há momentos, se você recorre a Deus, tenha intimidade com Deus. Tenha o seu segredo com Deus. Não vai ficar contando para todo mundo, porque se Deus falou com você, se você foi aos pés de Jesus, é com você que Deus vai tratar, e é você que vai glorificar o nome do Senhor depois, aí todo mundo vai ficar sabendo. Mas enquanto isso, tem o seu momento de comunhão com Deus. Não tem milagre se eu não estiver em comunhão com Deus. Ela fechou a porta. E outra coisa, pôs os 2 filhos para ajudar a carregar o vaso e ela despejar o azeite. O milagre de Deus não dispensa o trabalho. Tem gente aí querendo milagre de Deus para ficar na rede, ali. Não, Deus não vai abençoar isso não. Deus mandou a gente trabalhar. Trabalho, eu já disse várias vezes aqui, não é consequência do pecado. A consequência do pecado foi o trabalho se tornar penoso e necessário à nossa sobrevivência. Ela pôs os 2 filhos para ajudá-la. Ela despejava o vaso, um pegava o vaso, carregava, o outro já trazia o vazio. Por isso que eram 2 filhos. Um levava o vazio, o outro trazia o cheio. Aí, até que quando ela chegou e disse, eu não estou inventando não, porque está escrito aqui. Eles lhe traziam os vasos e elas enchiam. Versículo 5, capítulo 4, 2 Reis. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então ela mandava os meninos trazer o vaso. Quando acabou, o azeite parou. E aí, o que a mulher fez? Chamou uma emissora de televisão para mostrar um milagre, para dar um testemunho no programa do profeta Eliseu. Foi assim? Não, não foi assim. É assim que a gente vê hoje. Gente que Deus faz milagre e vai no programa de A, de B, de C, para o A e B e C aparecer. Não. A mulher voltou até o profeta, porque o profeta mandou ela encher os vasos. O que eu vou fazer com o vaso? Aí ela voltou lá para o profeta.
Isso nos traz uma lição muito importante, irmãos. Sabe qual é a lição importante que Deus nos dá aqui? É que não basta você ir a Deus para pedir um milagre. Depois que o milagre vier, você tem que pedir orientação a Deus para saber como viver depois do milagre. Tem muita gente que só pede para Deus para fazer o milagre. Quando Deus faz o milagre, não quer nem saber mais de Deus. Uns nem agradecem, outros só agradecem e não quer saber o que vai fazer com aquele milagre. Aquela mulher não, quando ela viu o milagre, ela foi, fechou a porta da casa dela e foi até o profeta. Chegou e contou: ó, profeta, aconteceu isso. Aí o profeta disse para ela assim: ó, minha filha, agora você vai, vende esse azeite, paga a dívida e vive do resto. Mais uma vez, ela tinha de trabalhar. Teve que pegar aqueles vasos todos, levar até o mercado para vender. Passou lá não sei quanto tempo vendendo, com os filhos juntamente com ela. Depois que ela vendeu tudo, ela foi lá e pagou a dívida. E o profeta ainda deu uma lição para ela: e não faça mais como o seu marido. Você vai pagar a dívida e vai sobrar um dinheiro. Esse dinheiro saiba administrar para nunca mais entrar em dívida. Quando Deus faz a obra, irmãos, Deus faz a obra completa. Não só resolveu o problema dela, como deu uma lição para ela. A partir de hoje, não fica mais devendo. Tenha sempre uma poupancinha para não passar mais desespero. É isso que a gente aprende com este milagre. E o nome do Senhor foi glorificado. Por quê? Porque se a tradição judaica estiver certa, não faltava gente lá na casa do rei para dizer: tá vendo? Obadias morreu e deixou a mulher desamparada. Isso que dá servir a Deus. O negócio é servir a Baal. E com certeza os filhos dos profetas, ao verem a aflição daquela viúva, começaram a perguntar: será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena a gente lutar contra o culto a Baal? Mas o nome do Senhor foi glorificado. Eles viram um milagre realizado e viram que Deus é o verdadeiro Deus provedor. Não era Baal. Deus providencia até azeite de uma botija para pagar uma dívida grande e fazer uma família viver do resto. Irmãos, Deus quer que nós tenhamos essa mesma comunhão, essa mesma fé, este mesmo testemunho, esta mesma honestidade, porque Deus irá continuar a fazer na nossa casa, que somos nós e a nossa família. Deus continuará a prover o necessário para que na nossa casa nós tenhamos um lugar para a glória de Deus. Amém.